Você pode cantar mais forte ao Rei, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo. Quero agradecer, Senhor. Graças, Senhor. Graças, Senhor. Graças, Senhor. Quero agradecer-te, quero agradecer-te, Senhor. Outra vez, clame ao Rei. Graças, Senhor. Graças, Senhor. Graças te damos, Senhor. Senhor, quero agradecer-te, quero agradecer-te, Senhor. Graças, graças, Senhor. Graças, Senhor. Graças, Senhor. Te adoramos, Jesus. Quero agradecer. Diga outra vez ao Rei. As vozes e o piano cantem graças. Aleluia. Tu és santo e digno, Jesus. Te adoramos nesta noite. Aleluia. Oh, quero agradecer. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Nosso Deus poderoso Rei. Aleluia. Nosso Deus poderoso Rei. Aleluia. Santo, Santo, Tu és Senhor, és poderoso, digno é o Cordeiro, Tu és santo, Santo, Tu és Senhor, Deus poderoso, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Amém. Cantamos aleluia. Aleluia.
Aleluia, Tu és digno, Senhor, nós Te aplaudimos, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Então, um abraço do irmão. Chegaram algumas pessoas. Vamos nos abraçar antes de sentarmos. Sempre é uma alegria nos encontrar. Inclusive hoje, uma reunião de ceia. O Senhor tem sido bondoso para conosco. Quantos têm um motivo para agradecer a Deus? Nós temos que agradecer ao Senhor na sua bondade e na sua fidelidade. Quando a Bíblia diz em tudo dai graça, significa, não é que nós agradecemos os desafios, nós agradecemos porque o Senhor está conosco em todas as coisas. Deus tem sido bondoso, tem estado com a sua igreja, tem fortalecido o seu povo. Quem está conosco hoje pela primeira vez? Levante a mão. Deixa eu ver quem nos visita. Aqui tem um senhor. Quem mais? Levante a mão, por favor. O senhor. Fique de pé, por favor. Quem mais veio pela primeira vez? Fique de pé, a senhora ali. Queremos saudá-los com aplauso. Sintam-se em casa. Bênção de Deus. Essa aqui é a sede da igreja Encontros de Fé, na cidade de Novo Hamburgo. Temos ainda mais Santo Afonso e Canudos, né? Que teremos as reuniões amanhã. Depois pastor Paulo vai dar os avisos. Nós estivemos juntos ontem, eu e o Paulo, encerrando uma cruzada que foi diferente na cidade de Sapucaia. Pela primeira vez nós deixamos as lonas armadas num terreno e voltamos uma semana depois. Mas valeu a pena. Aliás, ganhamos o terreno de graça daí. Tanto para a primeira semana como para a segunda. E aliás, estamos orando pelo dono do terreno, porque é possível que ele construa a igreja de Sapucaia do Sul. No terreno da cruzada. Paulo viu ali um enorme de um terreno lindo. É um empresário que alguns irmãos conhecem ele. E quando ele percebeu que vários irmãos conheciam ele disse, mas então estamos em casa, né? E foi bênção, e muitas pessoas libertas, curadas de todo tipo de enfermidade. O Evangelho é o poder de Deus. É Deus conosco em todas as áreas. Abra comigo a tua Bíblia, no livro de Salmos, capítulo 126. Diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esse texto é um texto que fala da fidelidade e da bondade de Deus para com o seu povo. Aonde os demais povos vão dizer, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Quando nós agimos com fé em todas as áreas da nossa vida, nós estamos dando inclusive lugar para que Deus nos abençoe e haja em nós, e as pessoas possam dizer, Deus é com eles. E nós estamos vivendo dias hoje, quem sabe, dias de desafios em nosso país. Desafios nas questões sociais, políticas, e aí que envolvem e vem envolver a nação em vários outros segmentos, inclusive no segmento, né, também de empregos, crises. Mas nós devemos, nesses dias, crer no Senhor.
mesmo que a gente possa, como diz aqui também, semear, né? Sair para trabalhar às vezes, né? Em dificuldades. Eu fui vendedor e eu sempre dizia, e ensinei depois os vendedores, um vendedor nunca deve fazer a média pela segunda-feira, e sim faça ela na sexta-feira, porque você pode começar com uma semana difícil e você pode terminar bem. E assim é o Senhor conosco, em todas as áreas. Então, às vezes nós estamos trabalhando e semeando no nosso trabalho com dificuldades, mas o salmista diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Nós temos que crer que o Senhor vai ser conosco. Inclusive até quando nós vamos semear, quando nós vamos contribuir, quem sabe a gente pode até pensar: olha, esse dinheiro não está fácil até de contribuir, não está fácil até de dizimar. Mas quando fazemos pela fé, o Senhor é conosco. Essa semana eu entrei na tesouraria da igreja de Porto Alegre, estava ali o responsável pela tesouraria. Eu disse para ele: como é que tu está? Ele disse: eu estou bem, mas está faltando um valor aqui para pagar uma quantia. E ele disse: vou mexer num dinheiro que está aqui numa reserva. Eu disse para ele: descansa em Deus. E depois, quando eu estava saindo no pátio da igreja, ele me ligou: o que eu faço? O tesoureiro me disse: se for preciso, ainda é cedo, estamos começando à tarde. Você não tira a média de uma semana pela segunda-feira, você tira pela sexta-feira. Ele me ligou 3 da tarde e disse: alguma coisa aconteceu aqui, o que houve? Não, alguém veio aqui e trouxe uma oferta no valor que eu tinha que pagar. Esse tesoureiro, ele tem aprendido a viver pela fé. Eu disse para ele: Deus continue te usando. Ele tinha uma conta para pagar de 4.800 e alguém levou 5.600. Então vamos dar um forte aplauso ao Senhor Jesus. Deus é bom, né? Ele ia mexer num fundo de reserva lá. Ele ia mexer, eu disse: não precisa. Deus foi bondoso para contigo. Então, nós temos que entender que Deus no final do dia vai nos dar descanso. Abra comigo a tua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Hoje é uma reunião de Santa Ceia. Na última Santa Ceia de Porto Alegre eu ministrei essa palavra. Eu me criei no meio evangélico. Alguns dizem, né? Eu me criei na igreja. Eu nasci num lar cristão. E eu aprendi algumas coisas desde criança. Uma delas é o quanto é importante a comunhão dos santos. O quanto é importante congregarmos. A Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar, como é o costume de alguns que fazem isso, e isso é errado. Sempre que você puder, esteja conosco numa reunião. E não somente nas reuniões, também em outras atividades que a igreja vai tendo. Por exemplo, nós tivemos em maio um encontro das mulheres, temos um encontro dos homens. E nós incentivamos sempre em Porto Alegre os jovens, os adolescentes, como aqui vocês tiveram também recentemente uma reunião com os pais e seus filhos menores. Essas reuniões menores, elas são para a gente poder ajustar algumas coisas, né, referentes ao tema. Nós vamos ter, inclusive, agora, vocês vão ter também no final do mês aqui, nós vamos ter em Porto Alegre, no dia 9 de junho, um jantar para casais. Então nós procuramos como igreja, em toda a grande Porto Alegre, trabalharmos nos cultos de socorro, de comunhão, nas atividades que temos em diferentes áreas,
E temos também a Santa Ceia. A Santa Ceia hoje a gente faz ela uma vez por mês. No começo da igreja primitiva, a Santa Ceia se dava quase sempre quando os irmãos se encontravam. Claro que eram números menores de pessoas. Algumas denominações até hoje fazem Santa Ceia todo final de semana, mas também são congregações menores, 150 membros, 200 membros, 100 membros. E aqui nós somos uma igreja um pouco maior, né? Então, vamos meditar um pouquinho sobre esse encontro que é a Santa Ceia. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos eu? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Amém? Esse aqui é um texto que nós percebemos que é dada aqui uma instrução. E nessa instrução nós vamos perceber que nós vamos ter uma orientação bíblica, aonde vai se dar também uma exortação, algo que se fez necessário no contexto que essa igreja estava vivendo. Então, esse texto ele é importante porque ele mostra o que é a ceia e como devemos proceder na ceia. É muito importante nós discernirmos o que somos e como devemos ser. Por exemplo, o que é a igreja? Para muitos a igreja é um templo, é um salão. A igreja no contexto bíblico são as pessoas que compõem a membresia, são os que confiam e creem na salvação em Cristo Jesus. Esses nascem de novo. Então a igreja é a família de Deus, é a casa do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Em outro contexto fala que é o edifício de Deus. Então nós somos membros da igreja, membros da família da fé. Então esse texto chama atenção do que é a ceia e como ela deve ser desenvolvida. No versículo 23, Paulo diz, após ter colocado algumas orientações e ter feito algumas correções, Paulo diz o seguinte: o que eu recebi do Senhor. Significa, a ceia, ela é algo muito sério, algo muito importante, que nós devemos nos alegrar ao participarmos.
porque é algo, como Paulo disse, eu recebi do Senhor. Em Atos capítulo 2, no versículo 42 ali, o 43, fala que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. E nós temos ali 3 pontos interessantes: na comunhão, nas orações e no partir do pão. Significa na ceia. E o termo perseverava significa eles se mantinham. Eles não abriam mão, porque era uma coisa importante. Eles tinham aprendido e recebido isso do Senhor, como disse Paulo, na noite que ele foi traído. Então, perseveravam também significa mantinham e cuidavam para fazer da maneira certa. Então é importante nós participarmos da ceia, ciente do que é a ceia, e fazermos da maneira certa na ceia. Portanto, nós temos um zelo, temos uma atenção. E para mim tem alguns pontos que são importantes quando vamos participar da ceia. Eu quero colocar 2 hoje: gratidão e temor a Deus. Gratidão porque quando nós tomamos os elementos, nós estamos crendo que realmente o Senhor nos amou de tal maneira que enviou seu Filho e o entregou por nós na cruz. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, devemos agradecer nesta noite a graça salvadora. A ceia é uma lembrança, é algo que é feito em memória, aquilo que o Senhor fez por nós. Então nós devemos ser gratos, estamos aqui só porque o Senhor nos amou. E quando nós somos gratos, deixa eu colocar algo, nós vamos entender que em gratidão somos tementes a Deus. Gratidão gera fidelidade. Quando você é grato a Deus, você desenvolve uma vida de temor e fidelidade a Deus. Quando você é grato a uma pessoa, você é fiel àquela pessoa. Por exemplo, eu sou grato à minha esposa. Eu amo a minha esposa. E eu sou grato à minha esposa porque ela é uma parceira. Ela é uma companheira. Por exemplo, ela veio junto hoje de novo. Ela estava junto ontem de noite. Ser ministro do Evangelho como eu sou, ativo, como o pastor Paulo é, mas eu ando muito. E a minha esposa está sempre junto. Ela disse para mim, eu não tenho essa energia que tu tens. Eu canso mais. Eu disse, é possível. Mas eu sou grato também por causa do que ela foi sempre como esposa, companheira. Nós fizemos um acordo quando começamos no ministério. Eu disse para ela, eu vou andar muito. Ela disse, já percebi, tu já andava antes. Eu disse, eu vou viajar bastante, já anotei. Então tu vai ter que fazer uma coisa, tu vai ter que me ajudar. E os filhos eu vou estar contigo, mas tu vai dar uma força maior. Inclusive eu disse para ela, tu vai inclusive tirar carteira de motorista. A gente está falando sério? Estou. Nossos filhos eram pequenos, tu vai dirigir. E ela foi e tirou uma carteira de motorista. E dirige muito bem. Então, ela ajudou, contribuiu, somou. Então, a gratidão também faz uma coisa, te traz boas lembranças do que você recebeu da pessoa. Isto faz com que o rosto da pessoa esteja sempre diante de ti. Isto gera fidelidade. Agora, nesta fidelidade nós vamos desenvolver uma vida chamada temor. Temor não é medo.
Temor é valorização, honrar Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. E aqui nós temos que entender que nós devemos ter temor do que é a ceia. E devemos ter temor, então, de como participarmos da ceia. A partir do versículo 17 até o 23, nós vamos perceber que o apóstolo, ele dá uma regulada na igreja em Coríntios. Quando você lê a carta de Coríntios no início, você vai ver uma coisa que Paulo também dá uma regulada em Coríntios no começo da carta. Ele diz: eu estou informado que entre vocês tem algumas coisas que não deviam ter. E no versículo 10 do primeiro capítulo ele diz, inclusive: eu rogo para que vocês sejam unidos, vivam em unidade. Você vai ver que é uma carta que Paulo, ele trabalha numa conscientização e uma valorização da vida cristã. Ele chegou a dizer: eu, quando me dirigi a vocês, eu tinha mais para dar, mas como vocês não cresceram, leite vos dei a beber. Então, do versículo 17 em diante, nós vamos perceber que Paulo está dizendo: olha, vocês estão fazendo a ceia de maneira errada. Vocês não estão realmente dando o verdadeiro valor, o que é a ceia. O versículo 20 diz: quando, pois, vos reunis no Senhor, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Só um pouquinho. Quando diz não é a ceia do Senhor, ele quer dizer o seguinte: não é a ceia dada pelo Senhor na noite em que ele foi traído. Vocês não estão olhando para os elementos no que eles significam. Na ceia do Senhor, os elementos não são somente pão para encher a barriga e vinho para se embebedar. Na ceia do Senhor, os elementos não são somente para suprirem a nossa necessidade física. Na ceia do Senhor, os elementos representam aquilo que supriu toda a nossa vida, com toda a sorte de bênçãos, inclusive espirituais, nas regiões celestes. Então Paulo diz: olha, vocês não estão fazendo como vocês deviam fazer no que é a ceia. E vou dizer algo para vocês: talvez algumas pessoas que não vinham participando da ceia, hoje vão participar, porque a ceia é para o bem de vocês. Porque ficar fora da ceia é dar lugar ao diabo. E participar de uma ceia como devemos participar é sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Agora, também o Senhor Jesus diz que quando nós vamos participar da ceia, nós devemos discernir o corpo, devemos discernir o que estamos fazendo. Significa, nós devemos diferenciar, nós devemos saber o seguinte: o que nós estamos fazendo é a ceia do Senhor. Esse pão significa o corpo do Senhor. Esse é o corpo do Senhor. Jesus, na noite que foi traído, disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos. Ele estava falando do que iria acontecer sobre a cruz. E esse cálice, ele está dizendo: este é o cálice da nova aliança, aliança no meu sangue, aonde vocês, crendo nisso, vocês terão a redenção de vocês e a remissão de vossos pecados. Está interessante. Temor no que estamos fazendo, ao comermos o pão, ao bebermos o cálice. Agora aqui diz que eles estavam comendo, inclusive Paulo diz: vem cá, vocês não têm casa para comer? Porque a ceia na época, ela estava inserida dentro da janta. Dentro da janta. E o pessoal jantava e já que estava comendo, já mandava o pão de qualquer maneira, e já o vinho de qualquer maneira, e alguns já estavam, em vez de falar em língua, já estavam falando em coisas estranhas. Nem eram línguas estranhas. E
nesse discernir o corpo, também, além de discernir o que é a ceia, discernir os elementos, o momento, a ceia do Senhor, também discernirmos que somos do Senhor, e aí como devemos estar para participarmos da ceia. E podemos estar em condição, porque o Senhor fez tudo para nos dar condição. Porque diz que quando nós vamos participar da ceia, então, nós devemos nos examinar a nós mesmos. Que bom isso, que quando nós vamos participar da ceia, o Senhor nos dá direito de nos examinarmos a nós mesmos. Mas esse examinar a si mesmo não quer dizer o seguinte: cada um então tem a sua concepção de fé, e cada um tem o seu julgamento, e pode achar se está certo ou errado. Não, examinar-se a si mesmo significa, diante de Deus, temer a Deus e pedir que o Espírito Santo trabalhe na tua consciência, e este Espírito opere em tua consciência e te mostre aquilo que é necessário para que tu deixe para tomar a ceia, porque aí tu vai passar por cima do maligno. Só o Espírito Santo poderá nos conduzir e nos revelar ao estado necessário para uma renúncia baseada em verdade. Só o Espírito Santo. E diz a Bíblia em Romanos, no capítulo 2, que é a bondade de Deus que nos conduz para um quebrantamento. Então, o Espírito Santo está aqui esta noite. Jesus está aqui esta noite. E sabe que nós temos às vezes uma tabela de tolerância ou de acertos e erros que às vezes nós elaboramos ela em nossa mente. Mas hoje nós temos uma outra mente, nós temos a mente de Cristo. Essa mente não mente, a nossa mente nos engana. E aí, quando nós nos examinamos a nós mesmos, temendo a Deus, estamos diante do corpo, estamos diante do cálice, estamos fazendo algo que é do Senhor, nós fazemos isso com temor. E o Espírito Santo diz: eu quero curar. E aí quando tu olha, tu vai dizer: este é o sangue, perdoa-me, Senhor, me ajuda. Mas não só para tomar a ceia. Que nem uns irmãos, que nem um casal estava discutindo e disse: não, vamos parar porque de noite tem ceia, amanhã a gente acerta. Amanhã a gente conversa, deixa passar a ceia, tu vai ver uma coisa. Vou te amar. Não, a Bíblia nos ensina que nós devemos progredir e crescermos na fé, e andarmos em novidade de vida. Agora, um outro ponto que me chama a atenção ao temermos a Deus, e somos ensinados também na ceia, é que além de nós temermos a Deus e honrarmos que a ceia do Senhor, e vermos em que estado, e estarmos então na maneira que Deus quer para que venhamos participar da ceia, que Ele pode nos abençoar, é também nós honrarmos o que é o corpo. Então quando você teme a Deus, você vai participar da ceia honrando o Senhor. Mas também aqui Paulo chama atenção, não somente para nós honrarmos o Senhor, mas também nos honrarmos uns aos outros. Porque aqui diz que nós devemos esperar, quando diz a Bíblia, uns pelos outros. Por que Paulo disse esperem uns pelos outros? Porque alguns estavam chegando mais cedo e já estavam ceando antes. E possivelmente eram os que tinham melhores condições. Então é interessante, porque aqui também tem uma expressão que deve ser mantida entre nós, que é o amor. O verso 33 diz assim: pois irmãos meus, quando vos reunires para comer, esperai uns pelos outros. Então esse termo também de esperar uns pelos outros significa um honrar.
honrar o teu irmão, valorizar teu irmão e entendermos o seguinte, que nós estamos reunidos como família, como corpo de Cristo e somos todos iguais. O pão é igual para todos. O cálice é igual para todos. A graça foi igual para todos. Jesus é o mesmo para todos. Então é interessante, porque diz aqui que nós devemos esperarmos uns pelos outros. Olha o que diz em Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, a ceia é um momento de todos e para todos. E na ceia nós devemos refletir, então, e meditarmos como estamos vivendo esta vida de família. Estamos honrando, valorizando nossos irmãos, estamos honrando e valorizando esse momento, porque nós estamos diante de outras pessoas que foram salvas. Nós somos, como poderíamos dizer, nós somos um colar de pérolas, um colar de brilhante, todos são joias. Não existe uma joia única, nós somos uma família. Então esperamos uns pelos outros, temos paciência. Honramos o nosso irmão. Inclusive, uma das coisas que nós temos que ter paciência ao esperarmos pelos outros é entendermos que algumas pessoas podem dar fruto mais tarde na sua vida. Este é um ponto que eu aprendi como pastor. Eu mesmo nasci um lar cristão. Deus me dá o nome de um profeta. Há uma palavra profética desde o meu nascimento. Deus é bondoso para comigo. Eu conheço a dona Magda quando temos 9 anos de idade, 8 anos de idade. Deus foi misericordioso, nos presenteou. Nos conhecemos quando criança. E nos permitiu casar. Agora, eu aprendi uma coisa, eu estou trabalhando com o evangelho, com todas as pessoas que estão se convertendo agora. E ser pastor, eu sou pastor daquele que vai aprender numa semana algumas coisas, e ser pastor daquele que vai aprender num ano. E nós não vamos deixar ninguém pelo caminho. Inclusive, quando você está numa guerra, você não deixa feridos pelo caminho, você leva os feridos. Inclusive, nós temos alguns irmãos, às vezes, que se machucam em algumas coisas, que se ferem em algumas coisas, e nós não somos superior a ninguém. Se um irmão se machucar do teu lado, estenda a mão e espere por ele, e leve ele junto, porque ele é teu irmão. Mas nós não temos essa paciência. Às vezes tem alguns dentro da igreja que ficam dizendo até o seguinte: eu não falei, tinha algo nesse sujeito. São os feiticeiros do reino. Eles ficam agorando dizendo, tem alguma coisa, vai dar errado, vai dar errado. Aí quando dá, ele fica assim, eu não disse que ia dar errado? Deu errado. É Deus usando ele. Sabia? Mas é o Deus desse século. Não é o nosso Deus. Daqui a pouco alguém dá um testemunho feliz da vida, que foi abençoado financeiramente, ou dá um testemunho que Deus tem abençoado a sua família, e conta alegremente, e alguém diz, mas deve ter um furo nessa fera.
e ficam procurando daí aonde pode pegar uma coisa. Parece que nós estamos numa concorrência de marca de automóveis. Mas a suspensão não deve ser forte que nem a nossa. Tem que ter um erro na distância de eixo, na bitola dos pneus, e assim, meu irmão, somos uma família. O Senhor nos chamou para nos colocarmos na brecha quando tiver uma brecha. E para esperarmos por quem demora um pouco mais. Esperarmos. Então nós vamos esperar para comermos juntos, inclusive, né, o pão, de uma maneira, inclusive, questões físicas do pão. Vamos esperar também e orarmos pelo crescimento de nossos irmãos que não conseguem desenvolver algumas áreas. Vamos ter paciência. O que Paulo disse que ele tinha no ministério dele, que ele tinha o quê? Quando ele disse para Timóteo, tu que tens aprendido de mim, perto de mim, tem visto o que em mim? O meu ensino, minhas atitudes, a minha longanimidade, minha paciência. Minha paciência. Daqui a pouco fica mais fácil para nós dizer, é carnal, rebelde, carnal. É irmão. Somos todos família. Amém? Se Deus te permite correr um pouco mais, corra, mas procure também teu irmão para estar junto contigo. Porque a Bíblia diz que algumas partes do corpo que parecem ser inferiores e não tão importantes, são importantes também. Então, na família da fé, não pode haver acepção de pessoas. Somos todos iguais. Essa semana eu levei o peão das cruzadas no rádio. Quem ouviu? Ouviram, não é? Foi cômico. Ele deu um testemunho, um homem simples. Ele tira o lixo da sede. Ele faz a limpeza do pátio da sede. É um homem rude. Mora numa casinha bem simples na Alvorada que a gente ajudou a construir. Mas ele deu um... Sabe o que eu levei ele no rádio? Sabe o que eu levei no rádio? Deixa eu contar para vocês. Eu fiz o primeiro tempo do rádio. E quando eu desci, eu passei na sala de espera, estava ele, a secretária e a telefonista, as duas com os olhos cheios de lágrimas, e ele falando. Eu disse, o que houve? Ele tocou a gente. Ele disse que tinha que ter mais gente para te ajudar, para tu não ter tanta incomodação, para tu ter mais tempo para pregar o evangelho, para poder curar mais enfermos e libertar mais cativos. Ele disse, se ele pudesse, ele faria mais coisas para eu poder trabalhar mais. O peão lá. Aí ele foi no rádio comigo e disse, olha aquela mulher que chegou com uma pança grande. Esse é o português dele. Eu vi a mulher com uma pança grande. Eu disse, é. E deu aquele aguaceiro. Um português que a gente nem conhece. Uma nobreza. Mas sabe o que aconteceu antes? Sem eu saber que isso ia acontecer. Sabe o que aconteceu? Eu passei, ele agarrou o tesoureiro pelo braço e disse, eu preciso de um adiantamento. Eu estou com um tio meu que está no hospital e eu tenho que levar fraldas para ele. E o tempo que eu tenho aqui, eu vim da cruzada, vou lá levar umas fraldas para ele e já volto. E o tesoureiro falou para ele, eu já volto. Eu disse, não, já volta nada. Peguei, toma meu filho, isso aqui não é adiantamento. Deixa eu pagar essas fraldas. Somos uma família, irmãos. É o cara que prepara a plataforma para nós subir lá. Sem ele não teríamos a cruzada. Enquanto estava todo mundo louvando lá dentro na chuva, lá fora, ele estava com uma enxada lá fora, fazendo uma vala para a água não entrar. Todos têm valor.
Então, vamos agradecer a Deus pelo que é a ceia, o pão, o cálice, o que nós somos. Meu irmão, e vamos agradecer a Deus pelos nossos irmãos. Se Deus der um dom e uma graça, não é para exaltar, não é para glorificar a pessoa, é para ela servir ainda mais. Mas somos todos iguais. De maneira nenhuma me sinto superior a alguém. Deus sabe disso. Deus sabe disso. De maneira nenhuma. Primeira vez que nós fizemos uma cruzada aqui em Canudos, em 1989, nós ajudamos a montar a lona. E depois deu um calorão, e nós estávamos de tênis, aí o Paulo e calça jeans, e nós fomos no bar da esquina tomar uma água mineral, irmão, sem espuma, só com bolinhas, tá? Sem espuma, água branca, que passarinho bebe também. E nós fomos no bar, eu e o Paulo, suados. Ele disse: Paulo, esses garçons, essa gente menos imagina que daqui 3 dias nós vamos estar de gravata lá em cima, abrindo um buraco no inferno em nome de Jesus. Então, a ceia do Senhor. E nós somos de quem? De quem nós somos? Senhor. Então abaixa a tua cabeça. Os pastores, subam aqui em cima comigo. Nós somos do Senhor. O pão é o corpo do Senhor. O cálice é o sangue do Senhor. Poderíamos trabalhar um pouquinho mais, mas baixa tua cabeça. Feche os olhos. Agradeça. Agradeça o que o Senhor tem feito por ti. Temos gratidão que vai nos mostrar o rosto de Deus, que vai nos levar a vermos a verdade de Deus e vai nos levar a sermos fiéis a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Examine-se, pois, a si mesmo, diz a Bíblia. Abra o teu coração para Deus. Abra o teu coração para Deus. Diga obrigado, Senhor. Diga obrigado, Deus, pelo teu filho que veio a esta terra. Diga, e morreu por mim na cruz. Diga obrigado, Senhor, pela salvação. Diga obrigado pelo meu irmão, Senhor. Obrigado pela família da fé. Muito obrigado, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor. Diga, Deus, cura o meu coração. Perdoa-me naquilo que é preciso para participar desta ceia, de acordo com a tua vontade, e te honrar, Senhor. Diga, eu declaro essa ceia um renovo na minha fé e vitória na minha vida contra todo o mal. Põe a mão no teu irmão. Senhor, nós oramos agora, como diz a Bíblia. Tu tomaste o pão e partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Comei todos. Também, Senhor, semelhante modo, tu tomaste o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Aliança no meu sangue, bebei todos também. Nós abençoamos esses elementos nesta noite em nome de Jesus. E te glorificamos. Aleluia, Senhor. Aleluia. Quando estamos orando com os irmãos, os que vão servir a ceia, continue orando com o teu irmão, mas os que vão servir a ceia, venham aqui já no canto, se preparando para pegar o pão. Aleluia. Oh, obrigado, Senhor.
aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Te adoramos, te adoramos. Graças eu te dou. Nós vamos passar agora com um cálice, com um pão, aliás. E vocês segurem o pão na mão para nós comermos todos juntos, amém? Então, ao receber o pão, aguarde para comermos juntos. Sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou. Você que recebeu o pão, fica em pé, facilita para os irmãos. Estou entregando, saber quem recebeu e quem não recebeu, amém? Quem recebe o pão vai ficando em pé. Sobre o trono está sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, graças eu te dou, graças eu te dou. Obrigado, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente, coração me deu perdão, restaurou-me. Digo ao Senhor, sobre o trono está. Ressuscitou. Aleluia, aleluia. Te damos graças, Senhor Jesus, por teu corpo ferido por nós naquela cruz. Aleluia, participe com alegria nesta noite. Você é da família de Deus por causa da obra de Jesus. Aleluia. Graças, Senhor. Graças, Senhor. Graças, Senhor. Graças. Aleluia. Podemos comer.
Enquanto adoramos, nós vamos passar com o cálice. E ao passarmos com o cálice, você pode beber ou receber, amém? Aleluia. Foi na cruz que Jesus morreu e sem sendo um pecador, sem merecer, mesmo assim, Jesus me amou. Foi na cruz que Jesus morreu e sem amor o povo humilhou, mesmo eu sendo um pecador, sem merecer, mesmo assim, Jesus me amou. Foi na cruz que Jesus sofreu, mesmo eu sendo um pecador, sem merecer, mesmo assim, Jesus me amou. Foi na cruz, foi na cruz que Jesus sofreu e sem amor o povo humilhou, mesmo eu sendo um pecador, sem merecer. Se você recebeu o cálice, pode tomar e receba. Participa com alegria. Jesus me amou. Foi na cruz que Jesus sofreu sem amor. Te adoramos, Jesus, te agradecemos. Mesmo eu sendo um pecador, sem merecer, Jesus, mesmo assim, Jesus me amou. O universo chora, o sol se apagou, ali estava amor. Cante essa música que resume o Evangelho. Seu sangue derramou, Seu sangue derramou o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, só seu respirar em Eva se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, O sepulcro
a tua voz. Cante. Aleluia. Damos aleluia. Levante as tuas mãos e adore o Senhor. Damos aleluia. Levante as mãos e diga: cantamos aleluia. Cordeiro vencer. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cordeiro Pra sempre exaltável é. pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Segure a mão do teu irmão. Vamos orar uns com os outros. Vamos orar para que todos tenham um crescimento. Vamos orar pela frutificação. Vamos orar pelas nossas famílias, pela saúde de Deus naquele que estava enfermo. Oh Pai, dá-nos uma experiência linda esta noite, ainda maior, Senhor, tocando nossos irmãos, socorrendo no que é preciso. Ministramos cura física ao que entrou enfermo, Senhor. Repreendemos, Pai, toda a enfermidade esta noite em nome de Jesus. Oramos pelo trabalho de cada um, pelas finanças, mas pedimos também pelo crescimento espiritual, que haja maior maturidade, Pai. Abençoa nossos irmãos para que eles cresçam mais espiritualmente. Oh, ore com teu irmão, ministre o poder de Deus sobre o teu irmão. Pai, abençoa os nossos jovens, abençoa os nossos adolescentes, livra eles de todo mal, Senhor. Guarda eles, Pai, no nome de Jesus. Guarda todos pelo teu poder, Senhor. Guarda todos pelo teu poder, Senhor. Vem tua presença, vem Espírito Santo. Ministra a vida de cada um, Senhor. Ministra a tua glória, Senhor. Ministra o teu poder sobre cada um, Pai. Ministra o teu poder, Pai, no nome de Jesus. Vem, Santo Espírito. Continue orando com teu irmão. Continue adorando, continue orando com teu irmão. Oramos uns pelos outros nessa noite uma vez mais. E declaramos um mês de junho cheio da tua graça. Declaramos um mês de junho cheio da tua vida, Senhor. Declaramos o poder do Espírito Santo, o poder da palavra de Deus, o poder de Jesus sobre a vida da igreja em nome de Jesus. Oramos pelas reuniões
Amanhã, durante o dia, à noite, abençoamos o corpo de Cristo, toda a igreja nesse vale. Discernimos o corpo de Cristo, Senhor, nossos amados irmãos de todas as congregações. Abençoa o congregar deles e traz crescimento à tua igreja, Senhor. Traz crescimento, maturidade ao teu povo aqui nesta região ainda mais. Nós oramos, Senhor. Oramos, Senhor, para que tu abra os olhos do nosso coração, nos dê entendimento da obra da cruz cada vez mais, e comprometimento com essa obra, Senhor, para levar o teu evangelho. Aleluia. Diga bem forte: Deus, usa a minha vida nesta semana para levar o teu evangelho, para levar a tua palavra, levar o teu carinho, Senhor, a tua vida, Senhor. E diga: de mãos dadas, nós abençoamos a igreja nesta noite. Diga: abençoa a tua família agora, meu irmão. Diga a pessoa do teu lado agora: eu declaro a bênção de Deus sobre o teu lar, a vida de Deus sobre a tua família, o derramar do poder de Cristo sobre a tua casa agora, o fluir de Deus, como já foi orado esta noite. Cura dos enfermos da família, restauração dos casamentos. Oh Cristo, declaramos nesta noite que caem as cadeias, caem os julgos. Declaramos um mês de salvação de vidas, um mês de libertação, um mês da tua presença, Senhor. Oramos, Senhor, oramos na total dependência de ti, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga para o irmão que está ao teu lado: o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele venceu, Ele mora em ti. E diga: tudo tu pode nele. Olhe para Ele cada vez mais. Amém. Quantos estão felizes? Aleluia. Nós profetizamos. Aleluia. Nós profetizamos um mês de junho cheio da vida de Deus. Amém? Diga a pessoa do outro lado: leia a Bíblia, ande na comunhão, ore, e Deus vai te dar um mês abençoado. Liberdade, liberdade.